Uma bomba de terrígeno é detonada na atmosfera. Essa bomba libera névoa de terrígeno, substância responsável por despertar os poderes dos inumanos. Milhões de pessoas no planeta todo que têm algum gene inumano são transformados ao contato com a névoa. Essa mesma névoa é prejudicial aos mutantes. Isso cria um conflito entre os X-Men e os inumanos. Raio Negro está sumida após os eventos das Guerras Secretas. Sendo assim, sua esposa e rainha dos inumanos, Medusa, toma o controle de seu reino. Capitã Marvel e Máquina de Guerra, que possuem patentes militares, ao dividirem histórias de guerra, os dois criam um vínculo e assim surge uma relação amorosa, e começam a Segunda Guerra Civil como um casal. O surgimento de um novo inumano, que tem o poder de prever o futuro, vai dividir a comunidade super-humana. Liderados pela Capitã Marvel, alguns heróis acreditam que a possibilidade de modificar o futuro deve ser explorada, mas outros, liderados pelo Homem de Ferro, acreditam que o futuro não deve ser mudado e deve seguir seu rumo correto, pois pode causar instabilidades. E você? De qual lado você está? Ulisses é um jovem normal, com problemas normais, como o simples nervosismo de chamar a menina que ele gosta para o encontro, até que uma coisa acontece e muda tudo isso. A nuvem terrígena chega, colocando Ulisses e Michelle em casulos. Ambos possuíam um gene inumano. O gene inumano é algo imprevisível. Michelle sofreu uma mutação, virando um monstro. Já Ulisses recebeu um poder, um dom, de ver o futuro. Ou seria isso uma maldição? Após o tempo de incubação, ele acorda. Em estado de choque, ele corre, em total desespero. Eis que os inumanos aparecem e lhe estendem a mão para ajudá-lo. Eles o levam para Karnak, para que assim ele treine e controle seus poderes. Os Vingadores se juntam com vários outros heróis para acabarem com uma ameaça que foi prevista e por isso tiveram tempo de pará-la. Tony dá uma festa pela vitória deles. E nessa mesma festa, Capitã Marvel pergunta para Medusa como ela sabia que aquela criatura iria atacar. Foi então que Medusa leva todos até uma sala. E lá estava Ulisses, assustado, porém honrado em conhecer todos aqueles heróis. Jean tenta ler a mente dele para ver se acha algo, um gatilho para o seu dom, mas ela não consegue achar nada. Capitã Marvel vê uma chance, a oportunidade que ela queria, parar um crime antes mesmo que ele aconteça, e oferece um emprego a Ulisses. Mas Tony diz: "Peraí, você tem um inumano que consegue prever possíveis futuros, isso já é bom o suficiente para você?" Capitão pergunta qual é o ponto de vista de Tony, e ele responde: "Não, nem vem, Steve. Não vou ter um debate sobre moral com você. Isso não acabou bem pra gente da última vez, lembra?" O debate continua. A Capitã Marvel insiste falando que, contanto que no fim do dia todos continuem vivos e o planeta continue a girar, pra ela é isso que importa. Mas Tony responde: "Certo, digamos que o garoto vem correndo pra gente dizendo: ai meu Deus, acabo de ter uma visão do Hulk dando os pegas no Ultron e que eles tiveram um filho, um novo Hitler. Nós simplesmente vamos prender o Hulk antes mesmo dele fazer algo errado? Somente porque ele previu uma possibilidade do que ele poderia fazer? E se fosse um de nós? E se ele nos dizer que você é um perigo para o nosso futuro, Carol? Nós devemos te parar, mesmo sem você saber que faria isso?" A discussão acaba, e o clima da festa também. Então Ulisses prevê algo terrível. Thanos, o Titã Louco, vai aparecer na Terra, e ele está à procura de algo. Ao saber disso, a Capitã Marvel faz um plano, para evitar que ele consiga colocar suas mãos no que ele busca. Então, ao pisar na Terra, Thanos é atacado por todos os lados. Mas em meio à confusão da batalha, Thanos joga Medusa em Rhodes, que por acidente lança um míssil que pega na mulher Hulk. Thanos aproveita que ele fica em estado de choque e ataca Rhodes, atravessando sua mão em seu peito. Os heróis começam uma série de ataques, que derrubam um titã, que cai ao tomar o golpe final da Capitã Marvel. Ela vai até Rhodes, mas é tarde demais. Enquanto isso, Tony estava tentando achar sua armadura invisível, quando Mary Jane chega e diz que Rhodes, seu melhor amigo, morreu. Tony chega furioso. Ele quer ver seu amigo, e nada, e nem ninguém vai pará-lo. Então ele o vê, e os destroços da armadura do Máquina de Guerra.
Ele enlouquece, sai à procura da Capitã Marvel. Carol Danvers, onde está ela? Então ele a encontra, ao lado da cama da Mulher Hulk. Eles explicam que Thanos voltou à Terra, e que eles sabiam disso. Ulysses tinha avisado eles. Ele teve uma visão, então eles fizeram um plano e o atacaram. Eles começam a discutir. Tony disse que isso não daria certo. Eles estavam brincando de deuses, mexendo com o tempo. E que pra ele, é como se a Capitã Marvel tivesse matado Rhodes com as próprias mãos. Ela disse que sente muito, que o amava, e que eles prenderam Thanos. A missão foi cumprida. Tony sai dali, dizendo que ele vai consertar tudo isso. Eles não vão mais brincar com o tempo. Carol tenta ir atrás dele, mas a Mulher Hulk segura sua mão. E diz para ela lutar pelo futuro, e não desistir. Então... Tony vai até os Inumanos e captura Ulysses. Ele o prende e o tortura, à procura de respostas. Tony pergunta coisas para Ulysses, do tipo... se ele percebeu se suas emoções afetam as visões, se o humor dele altera o que ele vê. Ulysses diz nunca ter pensado dessa forma. Tony faz uma varredura e faz uma cópia digital dos dados do cérebro de Ulysses. Ele precisa saber como aquilo funciona. Ele precisa. Ulysses diz que ele faria esses testes se Tony tivesse pedido a ele. Mas Tony diz que o melhor amigo dele morreu. Ele não teve tempo de pensar. Ele só quer resolver isso. E por causa dele, ele possivelmente vai entrar em guerra com alguns de seus amigos. Ele estava certo. A equipe de resgate chega. Enquanto eles debatem, o garoto tem outra visão. Mas não foi uma simples visão. Ele a projetou. Todos na sala a viram também. Ficam impressionados, sem saber se aquilo era real. Então Ulysses vira dizendo: eu sinto muito. O Hulk vai matar todos vocês. Isso foi o suficiente. Carol foi confrontar o Dr. Banner. Mas Tony estava junto com ela, desarmado, pedindo que ele acompanhasse até lá fora e que ele ficasse calmo. Ao sair e ver aquele exército de heróis, Bruce ficou inquieto. Eles explicam sobre Ulysses e suas visões. Bruce fica intrigado com essas informações, mas Carol disse que antes que eles tomassem uma decisão, eles precisavam de provas. E nessa hora, Fera diz que hackeou os computadores de Banner e viu que ele voltou a fazer experimentos dele mesmo, injetando células mortas de gama tratadas nele. Bruce tenta explicar que por causa desses experimentos, ele não vira o Hulk já faz um ano. Ele continua tentando explicar, até que Maria Hill diz que ele está preso. Ele começa a ficar nervoso, até que uma flecha sai dos arbustos e mata Bruce. Flint Barton, o Gavião Arqueiro, o matou. Ele foi julgado, mas explicou que ele matou o Hulk porque ele mesmo pediu. Meses atrás, Bruce procurou o Gavião, dizendo que ele estava fazendo experimentos novos, que estavam dando certo, mas que se ele virasse o Hulk mais uma vez, ele deveria matá-lo. Ele deu a Flint uma substância que o mataria, e ao ser questionado por Matt Murdock se ele tinha provas do tal pedido, Flint disse que Bruce tinha um vídeo diário, no qual ele confessa este pedido. O processo continuou, mas Tony não conseguia parar de pensar. Mais um amigo dele, morto, assassinado. Ele pergunta para Carol qual é o próximo da lista. Qual é o próximo da lista que ela vai matar? Capitã Marvel continua a usar o dom de Ulysses e prevê e impede inúmeros crimes e mortes. Ela fica sabendo que a Mulher Hulk está melhor e vai visitá-la. Ela pergunta sobre o veredito do julgamento do Gavião. Carol não sabe como responder. A Mulher Hulk fica nervosa. Então Carol diz que o Gavião foi julgado inocente. Eis então que sexta-feira termina de processar os dados da cópia digital do cérebro de Ulysses. E Tony descobre que o poder dele não é ver o futuro, mas sim prever o mesmo. Ele tem a habilidade de absorver todos os dados e energias em volta dele, e com base nestes dados, ele calcula o que vai acontecer. E ao ver que as visões de Ulysses viraram lei, e que o livre-arbítrio está sendo eliminado, pessoas estão sem o direito de escolha. Tony junta os heróis e divide sua descoberta com eles, como uma forma de evitar brigas. Ele quer chegar em um acordo com eles, mas Carol se recusa a acreditar. Pede para Fera olhar os dados e confirmar se é verdade. Assim ele o fez, e ele confirma: Tony está dizendo a verdade.
Mas ela diz que se existe 1% de chance das visões de Ulisses estarem certas, já é o suficiente para ela. Que quando Ulisses prevê algo, ela age para que aquilo não aconteça. E não fica parada, analisando para ver se ele está certo. Ela sai furiosa da sala, assim deixando claro que ela é contra a visão de Tony. Mas ele deixa claro que ele precisa dizer isso para o povo. Ela continua seguindo as visões de Ulisses. Ela prendeu Sra. Green, uma moça que trabalha em uma instituição financeira. Nas visões, Ulisses viu que a Sra. Green trabalhava para a Hydra e que ela queria atacar o bolso dos Estados Unidos, para que assim o governo ficasse quebrado. Mas sem prova, a Capitã Marvel não poderia deixar ela presa por muito tempo. Eis então que ela some, e fica um cheiro de enxofre no ar, noturno. Ele a transportou para fora dali. Naquele momento, Carol já sabe que isso foi ordem de Tony Stark, e que ela vai prendê-lo por isso. E ao chegar lá fora, ela vê que Tony tem um grupo de heróis com ele, mas ela também tem um dela. Então o conflito começa. Tony contra Carol. Homem de Ferro contra Capitã Marvel. Enquanto alguns lutam, outros apenas veem aquilo, tristes, por verem amigos lutando contra amigos. Ulisses vê de longe aquela destruição. Tudo aquilo aconteceu por culpa dele. Capitã Marvel começa a descontar a sua raiva em Tony. Ele tenta pedir para ela parar, pois ele estava captando leituras estranhas. Eis então que Ulisses mostra mais uma visão a todos eles. Miles se espanta a ver aquilo. Ele não acredita. Não pode ser verdade. Ele cai de joelhos chorando. Ele nunca faria aquilo com o capitão. Mas mesmo sem ter feito nada, a Capitã Marvel diz que vai prendê-lo. Mas o capitão vai conversar com Miles. Oi, não tire sua máscara. Ela representa quem você é. Isso significa muito para as pessoas. Miles diz que nunca faria aquilo, e o capitão diz que sabe disso. Ele pergunta o que Miles quer fazer. Ele diz que quer ir para casa. Então o capitão diz para ele ir. Capitã Marvel diz que ele não tem poder para deixar Miles ir embora. Mas ele estende sua mão e diz: ele tem o direito de ir para casa se ele quiser. Ele não fez nada de errado, assim como Bruce e Rhodey não tinham feito. A Thor o leva para casa. T'Challa diz que não pode mais defender a causa de Carol, e que se ela o atacar, ela está atacando toda a Wakanda. Doutor Estranho tira todos do time do Homem de Ferro dali. Miles fica assombrado pela visão do futuro. Assim como ele, Carol lembra de todas as mortes causadas por essa briga. Para tentar entender aquela visão, provar que ela não vai acontecer, Miles vai até o local, mas Capitão fez o mesmo. Eles conversam, até que a Capitã Marvel chega e pergunta por que Miles está ali de verdade. Ela estende sua mão, se oferece para levá-lo a um local seguro, mas existe um campo de força em volta dele. Tony aparece e diz que não vai deixá-la pegar o garoto. Eles lutam sem segurar suas forças. Capitão é pego no fogo cruzado. Miles grita, pedindo para que soltem ele, até que Tony cai. Enquanto a batalha não para, os poderes de Ulisses evoluem a tal ponto que ele consegue ver todo e possível futuro, ficando tão forte a ponto da eternidade aparecer. A eternidade aparece e diz que ele faz parte de um universo maior, que existe muito mais do que a Terra, e se ele aceitaria se juntar a eles. Ulisses diz que sim, e some com ele, deixando todos ali, espantados. Após tudo isso, Tony entra em coma. Capitã Marvel pede para que o Fera cuide de Tony. Com isso chegamos ao fim. Mas ainda tem algo. Capitão vai visitar seu amigo. Ele tem algo que precisa lhe dizer. Ele agora é o diretor da SHIELD. Ele tem planos para um futuro melhor. Que ele queria ver Tony acordado, para ele poder ver enquanto o Capitão destruía tudo que ele fez. E das cinzas deste mundo, forjar um novo do fogo, e mais forte. Ele viu tudo graças às visões de Ulisses. O futuro que ele vai fazer acontecer. O seu reino. O seu Império Secreto. Isso é tudo, pessoal. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com o queixo no chão. Não esperava essa do Capitão. E como sempre, se gostaram do vídeo, dá aquele like. E se curtiram o conteúdo e querem ver mais, é só se inscrever. Até a próxima!